Você está ouvindo o programa Palavra de Professor. Olá! O Palavra de Professor inicia nesta segunda-feira, 6 de outubro, aqui na Rádio da Universidade 1080 AM, uma produção da Durg Sindical. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. Olá, eu sou a professora Cleidilene Magalhães, do Departamento de Educação e Humanidades da UFSPA, e eu penso que o Palavra de Professor é uma forma, um caminho de darmos visibilidade e espaço para ouvir a voz do professor, ouvir sobre o pensar e o viver do professor na sua carreira, nas suas histórias, nos seus desafios, nas suas conquistas e nas suas celebrações. E nesta edição vamos aprofundar o tema sobre adultização infantil, um alerta que precisamos reforçar. Nossa entrevistada é a professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Thaís Furtado, que é professora de jornalismo da Fabico. Olá, professora, bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço por estar aqui conversando com vocês. E para iniciarmos, eu vou fazer a minha autodescrição. Meu nome é Simone Medeiros Ramos, eu sou uma mulher negra, tenho o cabelo castanho escuro com mechas claras, tenho os olhos castanhos escuros, estou vestindo uma blusa bege, um blazer verde e uma calça jeans e um tênis branco. Então eu vou fazer a minha também. Eu sou uma mulher branca, tenho 59 anos, cabelos castanhos até o ombro. Estou usando um casaquinho preto com uma camisa listada por baixo, uma calça preta e também estou de tênis. O tema adultização vem sendo discutido há muito tempo e ganhou força com a denúncia do influenciador Felca sobre a adultização e a exploração de crianças e adolescentes na internet. Mas especificamente, o que é a adultização? Bom, esse tema eu acho que ele é fundamental, né, de a gente estar conversando, falando sobre ele agora. Acho que o Felca, ele prestou foi uma contribuição incrível para a sociedade, mas a gente há muito tempo já vem pesquisando sobre esse assunto, vários professores, pesquisadores da área da comunicação, assim como de outras áreas também. E o que a gente percebe já há bastante tempo é que existe um comportamento, muitas vezes, dos adultos, inclusive, de tratar as crianças como se elas fossem adultas, né? Na verdade, elas não deixam de ser crianças, mesmo uma criança que está passando por um processo de adultização, é importante que a gente diga que ela continua sendo uma criança, mas que está tendo um comportamento ou está sendo influenciada a ter um comportamento que seria inadequado para a vida dela, né? Então, vai desde da sexualização até o consumo exagerado de produtos, né? O incentivo a consumo, passando também pela questão do trabalho, né? Muitas crianças que acabam daí por motivos diferentes, de classes sociais diferentes, algumas que realmente acabam tendo que trabalhar para ajudar os seus pais, e as classes A, B, enfim, tem muita criança que acaba indo para as redes sociais como uma forma de trabalho. Então, é essa tendência de tratar as crianças como se elas tivessem que ter comportamentos de adultos. E quando surgiu esse interesse em pesquisar sobre esse tema? Pois é, a minha pesquisa especificamente, ela não é sobre a adultização, mas sobre a relação das crianças com a mídia. Eu me interesso muito pela relação do jornalismo com as crianças, né? A minha tese que eu fiz na URGS mesmo, na comunicação, ela foi sobre a revista Recreio, e eu já via ali que existia um acionamento do consumo da criança mesmo numa revista que é jornalística, que tem também entretenimento, enfim, mas que tinha sempre aquele apelo também pelo videogame, por
brinquedos mesmo, né? Incentivar esse consumo exagerado das crianças. Então, eu comecei a pesquisar essa relação da mídia com as crianças a partir do meu doutorado, né? E daí, a partir daí, fui desenvolvendo várias pesquisas e eu faço parte, já há algum tempo, de uma rede de pesquisa que se chama Recria, que é a rede de pesquisa em comunicação, infâncias e adolescências, que ela tem pesquisadores do Brasil todo e de Portugal, e que a gente justamente, então, debate, troca ideias, escreve artigos, enfim, tratando de todas esses vários complexos, né, que envolve a relação da criança com a mídia. E nós estávamos falando dessa relação do jornalismo com as crianças e, na sua opinião, professora, houve esse vácuo aí? Com certeza, eu acho que isso é uma coisa que tem se falado muito pouco e é um caminho assim que eu gosto de falar sempre que eu tenho oportunidade, porque cada vez mais o jornalismo foi abandonando as crianças, né? Todos os grandes jornais, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, tinham um suplemento infantil, por exemplo, dentro do jornal. Muitas revistas, quando eu fiz o meu doutorado, que foi ali, eu acabei em 2013, tinha várias revistas além da Recreio, né? Programas de rádio, a televisão também, né? Tinha programas específicos para criança, jornalístico alguns, né? E aos poucos o jornalismo foi abandonando a infância, né? E por quê? Eu acho que tem muito uma relação mercadológica, né? A criança, ela não é um cidadão que consome diretamente, mas ele influencia muito o hábito de consumo dos pais, por exemplo, do que comprar dentro de casa. Às vezes até assim, um alimento, até o carro, né? Tem pesquisas que indicam que a criança dá o palpite, dá a sua sugestão. Bom, então, como também não se pode mais fazer propaganda, né, publicidade infantil, e isso é ótimo que não se possa, né? As redes de comunicação televisivas abandonaram até mesmo os programas de entretenimento, né? Só nos canais fechados. E o jornalismo foi abandonando. Assim, não tem alguns, né? Tem algumas revistas, alguns jornais. Eu, inclusive, também faço parte do COLO, que é o Coletivo de Jornalismo Infanto-Juvenil, que também tem daí profissionais do jornalismo que trabalham com criança. É um mercado diferente da Recria, que são pesquisadores, né? Tem alguns, mas tem muito pouco, né? Então, o que eu digo? Eu chamo, inclusive, eu digo que o jornalismo é infantofóbico. Os jornalistas têm muito medo de falar com criança. E isso, como eu dou aula, né, na graduação de jornalismo, muitas vezes os alunos dizem, não, mas pode entrevistar criança? Mas como que eu faço? Não é perigoso? Claro que é óbvio que tem temas que não são adequados, tem abordagens que têm que ser feitas com a criança, né? Enfim. Até pela a utilização da imagem também. Exatamente. Não, e tem que ter autorização dos pais, né? Mas, assim, tem muitos assuntos que pode se entrevistar crianças, que é do seu dia a dia, da escola, da cidade. Quando se entrevista uma criança sobre o que ela quer da cidade, do futuro, enfim, normalmente as respostas são ótimas. Vamos ao intervalo de notícias com a jornalista Letícia Castro. Universidades federais do Rio Grande do Sul criam rede de comissões da verdade. Representantes das comissões das Universidades Federais de Pelotas, Santa Maria, Rio Grande e da URGS compõem rede com o objetivo de construir um minucioso trabalho de recuperação da verdade sobre as atividades da ditadura no âmbito das universidades. Roberta Baggio, que preside a comissão da URGS, apresentou uma proposta de primeiro passo para a interação entre as comissões da rede e que será a pauta de trabalho até o final de 2026. O projeto, coordenado pela URGS, usa IA para criar calculadora de medição de risco de suicídio em pacientes psiquiátricos. Um projeto coordenado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, apresentado na 45ª Semana Científica do Hospital de Clínicas em Porto Alegre, se propõe a usar a inteligência artificial para criar uma espécie de calculadora destinada a prever o nível de risco em um paciente psiquiátrico tentar o suicídio. Pensada como um recurso para auxiliar profissionais de saúde mental, sem substituir o atendimento humano, a ferramenta deverá estar disponível entre o final de 2026 e o começo de 2027.
O programa Palavra de Professor desta segunda-feira, 6 de outubro, conversa com a professora Thaís Furtado, da Fabico URGS. Ela comenta a respeito da falta de produção jornalística para crianças e a migração do público infantil para as redes sociais. Não tem nem produtos quase oferecidos para crianças de jornalismo e nem entrevistas com crianças. E aí o que aconteceu? Claro que não é um único motivo, e talvez até nem seja o principal, mas as crianças acabaram indo para as redes sociais. É o local onde elas pegam as notícias, que não dá para dizer que são notícias, na verdade as informações, é pelo TikTok, né? Pelo WhatsApp. Um entretenimento. E também a utilização massiva do celular, que os pais acham mais confortável oferecer o celular para a criança ficar se distraindo, e cada vez mais precocemente eles vão utilizando o celular. Com certeza, né? A gente sabe que até os 2 anos nenhuma criança deveria ter contato com nenhum tipo de tela, né? E depois disso, só com autorização, com cuidado, né, dos pais, que deveriam monitorar, né, esse contato, principalmente com o celular. Mas a gente sabe que no mundo atual, da velocidade absurda de tudo, do consumo, da gente se importar muito com o que os outros vão pensar, e o outro está fazendo alguma coisa e eu não estou fazendo. E aí as crianças acabam... o celular, como tu disseste, ele acaba sendo quase que uma babá, né? Assim, entrega na mão da criança e vai fazer outra coisa, ou não precisa se preocupar. Claro que a gente também tem que cuidar um pouco para não culpabilizar, né, as mães, muitas mães solo, por exemplo, que acabam tendo que fazer isso muitas vezes, né? Mas, sem dúvida nenhuma, deveria ter um controle, né? Agora, o que o Felca mostrou, o quanto isso é forte, né? É verdade, porque também não dá para deixar as crianças bitoladas. É importante esse entretenimento, acho que eles se tornam bem espertos, porque muitas vezes eles sabem manusear o celular muito mais rapidamente que um adulto. Claro, eles têm muita facilidade, porque o mundo é cheio de telas, né? Enfim, mas claro que tem que ter um cuidado. Exatamente isso, assim, perceber para o que pode ser bom, né? E o que não é adequado, né? E eu acho que também é uma tarefa do jornalismo isso, fazer, né? Prestar essa orientação. Olha, esse é o sinal de alerta, tenha o controle do conteúdo que está sendo consumido pelo seu filho. Acho que é um papel também do jornalismo. Com certeza, né? O jornalismo tem esse papel de entrevistar pessoas, explicar, falar com especialistas de diferentes áreas, né? Assim, da psicologia, da pediatria, da comunicação, enfim. Para ver o que a criança está fazendo. Eu acho que uma coisa muito importante, por exemplo, é não deixar que a criança jogue jogos tipo Roblox, por exemplo, que são online, que joga com outras pessoas que podem interagir com áudio, né, conversando, enfim. E a gente sabe que daí adultos, muitas vezes pedófilos, enfim, acabam utilizando de uma forma horrível para a criança, né, com consequências graves. E quais são os principais sinais de que uma criança está sendo adultizada? Bom, aí a gente pode falar de mais de uma frente, assim. Eu acho que em relação às redes sociais, principalmente quando ela fica muito tempo, né, jogando ou, enfim, assistindo o TikTok, utilizando o WhatsApp, muito tempo sem controle, né? Quando ela fica mais... eu ia dizer tímida, mas não é bem tímida, né? Mas assim, fechada, não quer falar ou não quer ir na escola. Enfim, essas manifestações assim que mostram que pode estar acontecendo algo que os pais não estão sabendo, né? Mas tem toda uma adultização também fora, né, das mídias. Por exemplo, de já influenciar as meninas a logo cedo já se maquiar, a ter uma roupa mais sensualizada. E principalmente, assim, que ela não brinque, né? Quando ela não tá brincando, uma criança, o principal que ela deve fazer é brincar, né? E claro, a gente também tem que ver que o Brasil é um país extremamente desigual, então não vão ser todas as crianças iguais que vão brincar de todas as mesmas coisas, porque não, né? Tem realidades muito diferentes e a criança vai viver, enfim, de acordo com aquela realidade que ela vive.
Confira agora o intervalo de notícias com a jornalista Letícia Castro. Voltamos em seguida. Levantamento analisa a diversidade racial entre mestres e doutores. Cresceu ao longo das últimas 3 décadas a proporção de pretos, pardos e indígenas entre as pessoas que concluem cursos de pós-graduação stricto sensu no Brasil, embora os brancos ainda sejam perto de 2/3 dos formados. Esses dados fazem um capítulo inédito sobre raça ou cor no estudo Mestres e Doutores de 2024, produzido pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, que reúne dados estatísticos sobre mais de 1 milhão de mestres e cerca de 219 mil doutores titulares no Brasil, entre 1996 e 2021. O número de alunos na educação à distância chegou ao pico. Dados do Censo de Educação Superior de 2024 mostram que a educação à distância pode ter chegado ao seu pico. A avaliação do mercado é de que o semipresencial deve passar a dominar as matrículas no futuro próximo. A perspectiva no mercado é de que o presencial desidrate ainda mais e só seja predominante entre os 5 cursos que não podem ser oferecidos de outra maneira: Direito, Medicina, Psicologia, Odontologia e Enfermagem. 4 instituições federais lançam Centro de Pesquisa e Inovação em Arquivos. Coordenada pela Universidade Federal de Santa Maria, com participação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, IFRS e Arquivo Nacional, a iniciativa prevê a criação de produtos inéditos e acessíveis que gerem novos e inovadores protocolos de recuperação de acervos atingidos por inundações ou demais situações de vulnerabilidade, por meio da união de pesquisadores e profissionais de diversas áreas científicas. O lançamento, em 23 de setembro, relembrou o dano causado pelas enchentes de 2024 no acervo da UFSM. O programa Palavra de Professor desta segunda-feira, 6 de outubro, conversa com a professora Thaís Furtado, da Fabico URGS, sobre adultização de crianças. E a adultização, ela é diferente entre meninas e meninos? Eu acho que sim, né? Eu acho que para as meninas, como eu estava falando, eu acho que tem muito esse apelo sexual, estético, né? Tem muitos vídeos no TikTok, né, em outras redes mostrando como ficar magra, como ter um padrão de beleza que é meio impossível de alcançar já desde adolescência, desde criança mesmo, né, ali desde os 10, 12 anos. As crianças, as meninas acabam vendo esses vídeos e aí já tem como se maquiar, e daí já tem como o que deve comer, o que não deve comer. Então eu acho que a menina, ela vai muito para esse lado mais sexualizado, assim. E o menino, eu acho, o que aconteceu? A nossa sociedade, ela é extremamente machista, homofóbica, né, misógina, mas aos poucos isso também foi sendo questionado, né? E os meninos, eu acho que eles ficaram muito perdidos, assim, nessa contestação muito importante que acabou, que a sociedade veio fazendo de tempos para cá, né? Até acho que teve um período que até isso não foi tão forte, mas enfim. E aí eu acho que ficam muito perdidos, assim. Eu acho que séries, por exemplo, como Adolescência, né, mostram bem, assim, o menino parece que vai mais pro lado violento, assim, né? Se eu pudesse resumir, assim, a violência, o ódio, o racismo, misoginia. Né? A misoginia, né? Enquanto as meninas, eu acho que é mais pro lado da sexualização. E qual é o papel da mídia e das redes sociais nesse processo de adultização, professora? Bom, assim, eu acho que quando a gente fala em mídia, né, a gente pode diferenciar, né? Por exemplo, eu falei do jornalismo, mas se a gente fala da publicidade ou mesmo das redes sociais, tinha que ter um controle, né, grande das redes sociais. Agora teve a aprovação do PL da adultização, que é ótimo, né? Uma luta que há muito tempo vem se travando. E aí
o jornalismo, ele pode, como eu falei, entrevistar e se dirigir para as crianças, trazer as crianças para a informação. Porque assim, a gente pode dizer que a criança, ela tem direitos, né? E os direitos dela são da proteção, da participação e do provimento, né? De ter direito a ter as coisas, né? E a participação dela tem se dado muito nas mídias através das redes sociais. E não a favor dos direitos que elas poderiam verbalizar, né, e saber, né, do que está acontecendo no mundo por uma fonte mais segura, né. Então, acho que tem o papel do jornalismo, tem o papel da publicidade, que realmente acho que não pode ter propaganda para criança, né, e as redes sociais, que é um mundo meio sem lei, que agora o PL vai tentar diminuir, pelo menos, esse caos, né. E o que você recomendaria, professora, para os pais, educadores, né, essas políticas públicas e ações sociais para tentar minimizar esses efeitos aí da adultização? Bom, a gente estava conversando, né, que o governo lançou, faz pouco tempo, né, um guia sobre usos de dispositivos digitais. É um guia que ele foi construído por vários especialistas a partir de muito debate de todas as áreas, né? Desde a medicina até da internet, da comunicação, enfim. E que ele dá dicas, né? Isso que a gente está conversando aqui, né? Então, é um guia que qualquer um pode acessar na internet. Enfim, acho que isso é algo concreto, assim, né? Que é importante destacar. Mas também tem a parte comportamental, como tu estava falando antes, da família, enfim. Muitas vezes a gente fala, meu filho está muito tempo na internet, mas os adultos ficam muito tempo no celular. Os adultos... E é uma coisa que está generalizada, né? E nós, profissionais da comunicação, o consumo do celular é inevitável. Claro, a gente está sempre consumindo, né? E então eu acho que talvez os pais... Agora nas escolas já não pode ter o celular, que já é uma ótima medida também, porque realmente é impossível, assim, né? As crianças ficarem o tempo todo na escola sem ter uma interação social presencial ali, né? Mas, enfim, acho que isso tudo tem que ser debatido com a sociedade o tempo inteiro e com as crianças também. Mas acho que o papel é esse, assim, é tentar também se conscientizar de não passar para os filhos, para os alunos, enfim, um comportamento que a própria pessoa está fazendo, né? Acho que isso é bem importante. A professora Thaís Furtado, nossa entrevistada desta edição, 6 de outubro, no Palavra de Professor, comenta sobre a rede de pesquisa de comunicação de crianças e adolescentes. A gente começou a conversar, várias pesquisadoras do Brasil, eu não sei nem te dizer quantos tem agora, mas são muitos, né? A gente começou a conversar em um grupo menor de cofundadoras durante a pandemia, né? Porque estava tendo muito problema com as crianças também na pandemia, né? Que aí daria outro programa inteiro, né? De falta de socialização, enfim. E começamos a pensar assim, olha, tem gente que pesquisa essa relação da comunicação com as infâncias e adolescências em todo o Brasil. Só que a gente está cada uma trabalhando num lugar. E é engraçado que eu falo uma porque a grande maioria é mulher, né? Mas tem homens também. Mas me chama a atenção isso, que esse cuidado, essa relação assim, da criança com a mídia é muito mais da mulher, né? E aí a gente começou a unir força mesmo, assim, né? Então tem várias pesquisas que cada uma desenvolve na sua área, desde audiovisual para criança, de educação, a relação da criança com a educação e mídia, a educomunicação, né? E aí a gente vai desenvolvendo, a gente faz encontros online, alguns abertos para o público, tem o nosso site, que qualquer um que botar Recria pode encontrar, e a gente vai publicando também artigos que ficam disponíveis nesse espaço. Professora, e qual é a mensagem que você deixaria aos nossos ouvintes sobre a importância de proteger e respeitar a infância? Olha, a infância, ela
quase nunca foi respeitada, né? Dá para dizer que desde que surgiu a infância, as crianças, elas são muito... não são ouvidas, né, na sociedade. Assim, é interessante que a palavra etarismo a gente usa sempre para os idosos, né? E que também é um tema muito importante. Mas o etarismo vale também para a infância, né? As crianças, elas não são muito levadas a sério, assim. Então, elas foram sendo muito esquecidas e elas vão sempre tentando fugir do controle adulto, né? E aí eu acho que o adulto tem que pensar assim, eu tenho que acolher, ouvir o meu filho, ouvir o meu aluno e junto com ele construir, né, uma sociedade que seja melhor, que seja do presente. A gente costuma dizer, o que a criança vai ser quando crescer? Como se a gente só fosse alguma coisa quando a gente é adulto. E, na verdade, elas são o presente, né? Então, eu acho que o diálogo, o debate, acompanhar o que elas estão vendo, conversar, não só, né, ficar controlando, mas conversar sobre o que está assistindo ali, no celular, por exemplo, restringir, enfim, tem que ter um controle parental e tem que ter diálogo e realmente ouvir a criança e ver como ela está se informando e o que ela está sentindo e precisando para a vida dela. E o nosso papel, professora, enquanto comunicadores? Eu acho que o nosso papel é também ouvir a criança e também explicar, né? É esse papel que nós estamos tendo agora aqui, né? De falar sobre o assunto, enfim, mostrar que existe um mundo hoje na internet, enfim, que tem que se ter cuidado, mas ao mesmo tempo tem que acolher a criança, tem que ouvir, tem que ver os desejos dela, né? E acho que os jornalistas podem entrevistar mais crianças. Muito obrigada, professora, pela sua participação aqui no Palavra de Professor. Chegou o momento da nossa dica cultural com a jornalista Annelise Cáceres. Neste programa especial, a dica de hoje é a coletânea O Melhor das Comédias da Vida Privada de Luiz Fernando Veríssimo. Na obra, o autor reuniu crônicas sobre o cotidiano brasileiro, com seus personagens antológicos como o Dr. Pompeu, a Mulher do Silva e Regininha. Da crítica política, passando pela comédia de costumes, até a radiografia dos relacionamentos amorosos, este volume reúne histórias engraçadas, delicadas e confessionais que revelam nossas pequenas e grandes tragédias cotidianas. O Palavra de Professor, uma produção da Durga Sindical para a Rádio da Universidade 1080M, fica por aqui. Até a próxima segunda-feira.